Pois então, vamos revisar um pouco do que vimos na unidade 2, subunidade 2. Esta subunidade tratou da origem do vocabulário primitivo do galaico-português. E, portanto, a maioria do vocabulário primitivo do galaico-português é de origem da história externa da língua portuguesa, onde se sobressaem dois elementos. Os elementos latinos, a grande e absoluta parte, e os empréstimos vindo de povos que conviveram com os galaico-portugueses, quer anteriormente, quer no momento em que a língua estava sendo originada. Muito bem. Desses povos que habitaram, nós destacamos os árabes, os cristãos refugiados, os célticos, os germanos, os vândalos, os suevos, né? E desses elementos, nós apresentamos algumas palavras dessas origens, da origem grega, da origem eclesiástica, da origem basca, da origem ibérica, da origem celtibérica, da germânica, da origem espanhola, da origem provençal, da origem francesa e da origem italiana. E com isso nós terminamos a subunidade 2. A unidade 2, subunidade 2. Agora vamos entrar na unidade 3, que vai tratar das línguas românicas e da língua portuguesa. Essencialmente, o superextrato, isto é, aquela língua que vai entrar numa determinada língua e vai ter uma influência enorme, vai se chamar de superextrato. Esse superextrato é essencialmente o latim. E o subextrato são as línguas que ali eram faladas. Muito bem. E desse superextrato não é bem o latim clássico dos escritores romanos, mas o latim vulgar que era falado pelo povo, pela plebe. Muito bem. O português, portanto, é uma das línguas da família românica e é um idioma muito próximo do espanhol, como vimos na hora que eu coloquei a comparação. Relembrando que as línguas mais importantes neolatinas são o português, o francês, o espanhol, o romeno e o italiano. A mais distante desse conjunto todo é o romeno e a mais próxima do português é o espanhol. Bom, por que o espanhol é tão próximo do português? Depois da morte de Dom Fernando, em 1065, o reino de Leão e Castelha, como vocês viram no mapa que tem no slide, foi dividido entre os seus herdeiros, cabendo ao Garcia o reino da Galícia ou Galiza, onde se falava o galaico ou galaico-português. Sancho II, a quem, como primogênito, coube o reino de Castela, aliou-se a Dom Afonso VI de Leão e conquistou a Galiza. Esse fato histórico foi determinante para o castelhano e o galaico-português se auto-influenciassem linguisticamente, se tornassem duas línguas muito próximas. Em 1093, Dom Henrique de Borgonha, como já vimos, recebeu de Dom Afonso VI de Leão pelo auxílio na conquista das terras aos mouros árabes. E o condado portucalense, como já disse, vem de Portucale, né? E a partir dessa data, as línguas castelhana e a galaica começaram a caminhar de forma independente, tornando-se mais tarde o espanhol e o galaico-português, e depois o galaico-português se tornando português. As terras do condado portugalense correspondiam, grosso modo, às regiões atuais de Portugal, conhecidas entre Douro e Minho, no norte de Portugal. Essa região situa-se no extremo norte de Portugal, junto ao Oceano Atlântico e na fronteira com a Espanha. Um outro exemplo para mostrar para vocês que as línguas neolatinas são muito próximas, né? Ele bota aqui também o inglês, mas eu ficaria só com, por exemplo, a palavra alto, que em catalão é alt, em espanhol é alto, em italiano é alto, em francês é haut, em romeno é naut e em português é alto, né? A palavra ar, que em português é ar, em catalão é aire, em espanhol é aire, em francês é air,
em italiano é aria, em romeno é aer. Bom, aí vocês têm esse slide e vocês poderão ver, ficar comparando as outras palavras que tem por aí. E lembro que ele colocou em inglês, mas inglês não é a língua, nesse slide está em inglês, mas ele não é a língua neolatina. Muito bem. Bom, olhando para trás, o que a gente pode perceber em relação à evolução do português? Então, a apostila fala em fases da língua portuguesa e vai dividir em período pré-histórico, em período proto-histórico e em período histórico. No proto-histórico, ele coloca que vai do século V até o século IX, chamado romance lusitano. Onde e quais as fontes que provam que existia esse elemento pré-histórico chamado romance lusitano? Primeiramente, onde? As margens do rio Minho, já com uniformidade, embora não haja documentação a não ser a das inscrições peninsulares no latim vulgar, a permanência de línguas pré-latinas da Espanha, com o seu completo desaparecimento, é encontrada em breves trechos dos autores gregos. O período proto-histórico, do século IX ao século II, onde e quais as fontes? Documentos públicos já aparecem no século IX em diante, com contrato de compra e venda, como vimos, testamentos, etc., lavrados por tabeliões, escrivães e também documentos jurídicos de maior alcance, como cartas, diplomas e leis. Destes documentos, os mais antigos provêm do cartório conventuais, de conventos, em maior número do Minho e da Beira, que são duas regiões de Portugal. O primeiro documento com data da época do reinado de Dom Ordonho é de 850 a 866 da nossa era. Os documentos são escritos numa linguagem que recebe o nome de latim bárbaro e que é diferente do latim vulgar, portanto já não é mais latim vulgar, e do latim arcaico. Nunca foi falado e, portanto, ele é inorgânico, isto é, ele só tinha nos documentos. Obra artificial dos tabeliões, que, obrigados a utilizar a língua latina, porque assim exigia o Império Romano, ignoravam certos detalhes e acabam colocando vestígios de sua linguagem nos textos que escreviam. A principal fonte, como vimos, é Portucalia Monumenta Historica. Período histórico é o que vai do século XII até os nossos dias de hoje, embora essa é uma divisão bem ampla e não entra em detalhes, de tal forma que dá para dizer que é do século XII, ano 1100, até os nossos dias. Desse período histórico, nós vamos dividi-lo em arcaico e moderno. O arcaico vai do século XII ao século XVI, mais ou menos até 1350, e predominou a poesia trovadoresca escrita em língua galaico-portuguesa, onde pode ser incluído a Cantiga da Ribeirinha, como lemos há pouquinho atrás. Na prosa também há, não é só na poesia, um testamento de Dom Afonso, de 1185 e que faleceu em 1223, se distanciando cada vez mais do galego e se tornando cada vez mais português. No período moderno, que é considerado a partir do século XVI, com as descobertas de Portugal e Espanha, nós vamos dividi-lo em 4 partes: o Renascimento, publicação das primeiras gramáticas, publicação do poema épico Os Lusíadas. No Renascimento literário, época dos descobrimentos marítimos. Publicação das primeiras gramáticas, nós vamos ver agora daqui a pouquinho, com Fernão de Oliveira, João de Barros, etc. Todos nos anos 500, como está escrito ali, 1536 de Fernão de Oliveira e 1540 a de João de Barros. Mas tem mais 2 gramáticos que vão ver depois. O terceiro período moderno é cunhado com a publicação de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões em 1572. Bom, e o quarto período não tem nome ainda, porque a história precisa acontecer e os estudiosos precisam fazer uma nova divisão. Muito bem. Bom, palavras populares, eruditas e semi-eruditas. Agora já estamos na unidade 3, subunidade 3.
Até o Renascimento, ou seja, desde o período pré-histórico, proto-histórico e a fase arcaica do português histórico, a grande massa do léxico da língua portuguesa era de origem popular, com destaque para aquelas vindas do latim vulgar, mas também dos próprios lusitanos, dos germânicos, dos árabes e dos povos que ali passaram. Alguns exemplos desse período, algumas palavras que vêm desse período, podem ser estas que eu elenco aqui no slide: olho, ovelha, cabeça, mão, pé, banco, braço, dedo, mar, lar, sol, lousa, banco, guerra, guisa, mesquinho, alface e azeite. A partir da fase moderna do período histórico, Renascimento, primeiras gramáticas e a publicação de Os Lusíadas, a língua portuguesa foi recebendo de forma cada vez mais crescente palavras eruditas extraídas diretamente dos autores clássicos e do dicionário latino. Assim, por exemplo, a palavra cátedram do latim deu cadeira na língua vulgar e no português, galaico-português e no português. Mas depois ela foi ter retomada para designar também cátedra, que é a posição de um professor catedrático, e também catedral, para designar a igreja mais importante de uma localidade. Palavras eruditas. Camões, em seu poema épico, em 1572, como vimos, ao empregar a forma clássica da língua portuguesa, utilizava a língua literária dos quinhentistas, do anos 1500, e dos que sucederam, e não os modelos do período arcaico. Ele não menciona palavras do período arcaico. Ele introduziu mais de 100 palavras eruditas no seu poema, poéticas, altissonantes, verbos e adjetivos, e os principais adjetivos simples, derivados e compostos. Entre essas mais de 100 palavras estão substantivos como tuba, procela, dea, divícias, estridor, verbos como vibrar, flutuar, superar, imolar, vociferar, e os adjetivos lúcido, rubido, nítido, tumilo, rútilo, salso e argêntio. Os antigos trovadores faziam uso do latim vulgar, assim como os escritores clássicos românicos faziam uso da mesma modalidade, mas, como já de acordo com as gramáticas, e enriquecido com palavras do latim clássico. A partir do século XVI, portanto, 1500, houve e ano das duas primeiras gramáticas e ano da publicação de Os Lusíadas, houve uma sensível redução da ortografia, a normatização da morfologia, um distanciamento da fonética galega, e portanto cada vez mais portuguesa, das formas latinas e a assimilação das formas verbais por analogia. Bom, primeiro palavras eruditas, agora palavras semi-eruditas. Os termos latinos e gregos foram emprestados de forma quase inalterados, acomodados somente na pronúncia portuguesa em relação ao timbre das vogais. As poucas modificações sofridas dizem respeito às terminações indispensáveis para ser adaptada à estrutura da língua portuguesa. Assim, exemplos verbais. Verbos terminados em "em" e em "ere", que passaram para a segunda conjugação, como reger, recorrer, ou a terceira, como fingir e constituir. Exemplos nominais, nomes, substantivos e adjetivos. As terminações de substantivos em "tatem" transformaram-se em "dade", adotando a forma das palavras populares como amabilidade, que era amabilitatem, e bondade, que era bondatem. Segundo os estudos, não existe unanimidade sobre as formações semi-eruditas pela dificuldade de classificá-las. Não há concordância no seu tratamento nas diferentes línguas românicas. É difícil determinar a razão, pois uns foram modificados mais que os outros, nem se sabe em geral como e quando foram incorporados no léxico por falta de documentação histórica. Bom, repetindo apenas para retomar, porque terminamos essa parte, essa última unidade, a unidade 3, da língua românica e da língua portuguesa, nós falamos primeiro do superestrato, depois do substrato, falamos do português galego-português, depois do português, falamos da proximidade do português com o espanhol, falamos um pouco da parte histórica, mostramos a semelhança das línguas neolatinas, por exemplo, a palavra alto, né,
que mencionamos que é usada no espanhol, no português, no francês, no romeno e no italiano. Depois nós falamos dos períodos da língua portuguesa, como os estudiosos as dividem no período pré-histórico, no período proto-histórico e no período histórico, a partir do século XII. E esse período histórico, ele é subdividido em período arcaico e período moderno. No período moderno, nós temos, nos primeiros anos, que é a época do Renascimento. Depois, ainda nesse período de Renascimento, nós temos as publicações das primeiras gramáticas, com Fernão de Oliveira e João de Barros. E o terceiro período do período moderno, a terceira subdivisão do período moderno, melhor dizemos, com a publicação de Os Lusíadas por Luís Vaz de Camões. Todos esses documentos escritos nos anos 1500. Bom, aí mostramos algumas insinuações, algumas considerações a respeito das palavras que estão no português, que são consideradas eruditas, isto é, elas foram buscadas num segundo momento diretos do latim ou até do grego, a do grego mais para a medicina, a do latim mais para a área jurídica, e as semi-eruditas, que como acabei de dizer há pouquinho quando estava terminando, que são muito difíceis de serem determinadas de onde vieram, de quem vieram e quando vieram. E com isso terminamos essa parte e vamos iniciar agora a apresentação dos gramáticos da língua portuguesa.